Olá, meus irmãos, paz a todos. Quero tratar com vocês a respeito de um assunto bem interessante nas Escrituras, sobre a humildade de Jesus. Você sabe o que é humildade? Você sabe o que fazia Jesus ser tão humilde? Que lições nós podemos tirar através desta humildade do Senhor para as nossas vidas? É sobre isso e outras coisas que eu quero tratar nesse vídeo. Convido você a ficar comigo para aprender algumas lições nesse texto, baseado apenas em um versículo. O versículo que eu quero tratar com vocês está em João, no capítulo de número 13, no versículo 3, que diz o seguinte: sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas suas mãos, que saíra de Deus e para Deus voltava. Que é João capítulo 13, versículo de número 3. Nesse versículo eu posso extrair 4 verdades a respeito da humildade de Jesus, 4 verdades que fazia Jesus ser humilde. Mas antes de eu falar sobre essas 4 verdades, eu quero perguntar a você e tratar com você sobre o que é humildade, ou melhor, o que humildade não é. Biblicamente falando, o que a humildade não é. Porque às vezes nós pensamos que somos humildes através de algumas atitudes, que na verdade isso não é sinônimo de humildade. Então a primeira coisa que humildade não é, que nós aprendemos através da vida de Jesus, é que humildade não é autodesprezo. Para alguém mostrar que é humilde, ele não precisa se desprezar. Jesus nunca precisou se desprezar, se menosprezar, para mostrar que era mais humilde do que ninguém. E tem pessoas que acham que ser humilde é viver se menosprezando para mostrar ser um status de humildade. E biblicamente, Jesus nunca precisou se menosprezar para mostrar-se que era humilde. Você não precisa dizer que você é um coitadinho para alguém achar que você seja uma pessoa humilde. Isso não faz nenhum sentido e não é humildade. Segunda coisa, humildade não é sinônimo de pobreza. Embora Jesus não fosse alguém rico, milionário, Jesus também não era nenhum mendigo. A Bíblia fala que Jesus tinha uma casa, quando Marcos capítulo 3, que ele era carpinteiro. Marcos capítulo de número 6, Jesus mesmo vai falar em João capítulo 5, que ele trabalhava. Então, embora não fosse alguém rico, milionário, Jesus não era alguém mendigo. Ele mesmo veio sustentar sua família após a morte do seu pai terreno José. Então, não precisamos achar que alguém que vive na miséria, que é pobre, que necessariamente essa pessoa seja humilde. Há muitos pobres arrogantes e há pessoas ricas humildes. Então, o status social não é sinônimo de humildade. A terceira coisa é que humildade não é um dom. Dom é uma dádiva dada por Deus e existe diversidades de dons. Então, humildade não é dom, porque se fosse um dom, alguém poderia argumentar que não tem a humildade porque de fato não recebeu e logo ela não é responsável por não ser humilde. Então, humildade não é um dom. Então, o que é humildade? Humildade é uma essência, é um estilo de vida, a essência de vida que quando alguém tem, ela carrega em qualquer lugar que ela esteja. É isso que Jesus tinha, uma essência, uma virtude. E essa virtude Jesus carregava para onde estava com ele. Então, o texto que eu quero falar com vocês neste vídeo, o versículo que eu li, vai tratar quero tratar com vocês sobre 4 verdades que faziam com que Jesus fosse de fato humilde. João capítulo 13, verso de número 3, eu pude extrair pelo menos 4 verdades que através delas nós podemos entender melhor sobre a humildade de Jesus. O que fazia Jesus ser humilde, como nós podemos aprender com isso. Então, no verso de número 13, a primeira verdade que quero ver com vocês é que quando o texto fala, sabendo Jesus que o Pai lhe dera tudo nas suas mãos. Duas verdades que posso destacar aqui. A primeira verdade é que Jesus sabia o que tinha sobre as suas mãos. Ele sabia o que estava nas suas mãos. Ele sabia o que Deus tinha lhe dado. Então, se ele sabia o que estava nas suas mãos, ele não tinha necessidade de provar nada a ninguém. Então, o primeiro fato sobre a humildade de Jesus é que ele não precisava mostrar, se gloriar do que ele tinha, porque ele sabia exatamente o que ele tinha, independente da opinião alheia. Ele não precisava fingir ser quem não era, que tinha algo que, na verdade, ele não tinha, porque ele sabia exatamente o que ele tinha. Quando você sabe o que você tem, o que Deus tem dado nas suas mãos,
que você entende o que Deus tem colocado diante de você, você não precisa mais provar nada a ninguém, porque já é algo concretizado, um fato. E você não vai precisar viver de aparência para mostrar algo para alguém. Você vai aprender a viver com o que você tem. E Jesus nunca precisou mostrar para a multidão aquilo que ele tinha só para que a multidão viesse reconhecê-lo como Messias. Alguns textos da Bíblia nós vamos ver personagens bíblicos como Herodes querendo que Jesus operasse milagres. A própria multidão, em algumas ocasiões, pediam sinais. Jesus disse: eu não vou mostrar sinais para vocês, só para vocês verem esses sinais, e de fato nem vão crer em mim. Então, sabendo que ele tinha, ele não precisou se exibir para mostrar nada à multidão, aos discípulos e nem a ninguém. Ele era quem ele era, da forma como ele foi chamado por Deus, veio em carne para cumprir o seu propósito. A segunda coisa que eu destaco com vocês é que, além de saber o que ele tinha, ele sabia quem o havia dado. O próprio texto diz: e sabendo que o Pai lhe tinha dado. A segunda coisa, Jesus sabia a fonte daquilo que ele tinha. Ele entendia claramente que não era dele. Por isso ele dava honra a quem merecia e não a si mesmo. Então, sabendo de quem tinha recebido o que ele tinha, ele não atraía para si a glória. Como homem, Jesus dizia que não mereça a glória é do Pai. Jesus, em muitas ocasiões, ele atribuía ao Pai a glória que recebia. Por exemplo, na ocasião em que o jovem rico chega para Jesus falando: Senhor, tu és bom, porque tu faz aquilo. E Jesus, cortando a atitude do filho do jovem rico, Jesus vai falar: só existe um que é bom, que é o Pai. Então, Jesus dava glória ao Pai. Então, porque ele reconhecia, e em algumas ocasiões ele mesmo vai dizer: porque o que eu recebi é do Pai. Então ele sabia aquilo de quem tinha recebido. E quando nós temos algo e reconhecemos que não vem de nós, que não vem da nossa força, que não vem da nossa capacidade, mas que vem do Senhor, que Ele é a fonte da nossa riqueza, da nossa saúde, da nossa família, da nossa vida espiritual, de tudo aquilo que Deus tem nos concedido, nós aprendemos a ser humilde e ser gratos e atribuir aquele que é digno de louvor e adoração, e não buscar glória para si mesmo, pelo aquilo que nós temos. Então, tudo que Deus tem te dado, tudo que você tem alcançado, é bênção divina. A fonte vem de Deus. E aí nós devemos dar graça a Deus. A saúde, a teu entendimento, o teu intelecto, a tua família, tudo vem de Deus. E quando nós entendemos isso, aprendemos a ser humilde e não querer a glória para si, a honra para nós mesmos, e não buscarmos nossa própria glória, mas atribuir tudo àquele que merece, que é o Senhor, a fonte de todas as coisas. A terceira coisa que eu vejo nesse versículo é que Jesus também sabia de onde veio. Então o texto diz em seguida: e sabendo de onde veio. Ora, se ele sabia de onde veio, ele também sabia das suas origens e, claro, da sua identidade. Então a terceira coisa que tornava Jesus humilde, ele sabia da sua identidade, ele sabia das suas origens, de onde ele veio. Se você for ver João, Marcos capítulo, Mateus e Lucas capítulo 4, nós vamos ver na tentação de Jesus que uma das atribuições que o diabo tentou usar para tentar Jesus foi tentar tirar de Jesus a sua identidade. Pelas 3 vezes que ele tenta Jesus, ele fala: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ele estava tentando colocar em xeque a identidade de Jesus como Filho de Deus. Então ele fala: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que transforma em pão. Se tu és o Filho de Deus, pula deste monte. Se tu és o Filho de Deus, se curva que te darei tudo, etc. Então vemos que uma das coisas que o diabo quer que o ser humano perca é sua identidade. E quando o homem perde a sua identidade em Deus, a humildade dele vai embora.
Então é isso que o diabo quer, que o ser humano perca a sua verdadeira identidade em Cristo. E nós não podemos perder isto, porque nós, quando reconhecemos que somos filhos de Deus, somos criados pelo Senhor, que temos uma identidade que vai muito além de um CPF terreno, nós aprendemos a ter uma humildade, não precisamos transformar pedra em pão, não precisamos mostrar que somos melhores que ninguém. Nós não vamos precisar mostrar que somos mais poderosos que ninguém, que temos poderes maiores do que ninguém. Não vamos querer nos exibir pulando de edifícios, porque seremos os queridinhos de Deus. Não, nós teremos pulso firme, passaremos por tribulações como estamos sujeitos a passar, mas independente das tribulações, das dificuldades, isso não muda a nossa realidade, a nossa identidade em Deus. E Jesus sabia disso, e por saber disso, ele não deixou se levar pelas circunstâncias, manteve-se humilde, não precisou fazer coisas mirabolantes para mostrar que ele era quem de fato ele era, para que o diabo visse os seus milagres. Não, a humildade de Jesus manteve ele firme em momentos de tentações, de provações. E quando nós entendemos quem somos em Deus e temos a nossa humildade no momento das tribulações, nós entenderemos que não é porque estamos passando por luta semelhante ao que Jesus passou, que faz com que nós estejamos sendo abandonados por Deus, mas a nossa humildade, reconhecer a nossa identidade, nos manterá firme nos momentos de tentações, reconhecendo que somos alguém especial diante do nosso Criador. Esse é o terceiro fato. E o quarto fato que eu quero tratar com vocês a respeito ainda deste versículo é quando o próprio texto fala que ele sabia de onde veio e também sabia para onde estava indo. Então, o quarto fato a respeito da humildade de Jesus é que por ele saber para onde ia, ele não se deixava levar por críticas. Então Jesus sabia qual era o seu propósito, ele sabia exatamente para onde ia, o que estava sujeito a passar, qual foi o seu propósito de vir aqui à Terra. E quando você sabe o seu propósito em Deus, você sabe para que você foi chamado, por que você está sobre esta terra, você não vai perder tempo com críticas, porque as críticas podem tirar você do foco e pode tirar você do propósito e te fazer perder a humildade. Mas Jesus, por saber exatamente qual é o propósito dele sobre esta terra, ele não se deixou levar, ele sabia exatamente para onde ia. Então ele não se deixou levar pelas críticas muitas que ele recebeu ao decorrer do seu ministério, da sua vida. Ele não se deixou levar por sua família, por seus vizinhos, por sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, porque todas essas pessoas, elas criticaram Jesus e o rejeitaram, mas ele continuou firme, cumprindo o seu propósito. Ele continuou firme, sabendo exatamente para onde ir, para que tinha sido chamado pelo Senhor, pelo Pai, qual era o propósito dele aqui na terra. Se nós entendemos isso, nós vamos continuar firme no nosso propósito, naquilo que Deus nos chamou para fazer, independente das críticas, de onde elas venham. Nós vamos ouvi-las, mas não vamos perder tempo com elas. Vamos manter focado, humilde, com os pés no chão, com os olhos voltados para os céus. Essa é uma coisa que nós entendemos claramente na Bíblia. Ele sabia para onde ia, não se deixava se levar por crítica e também não se deixava ser dominado pela autocomiseração. Ou seja, por saber por onde ia, por não se deixar levar por crítica, Jesus também não perdia tempo se vitimizando diante das circunstâncias que ele vivenciou. Porque ele sabia que às vezes a luta fazia parte do propósito, do projeto, fazia parte do processo. Então quando Pedro, por exemplo, sendo usado pelo Satanás, veio querer falar para Jesus, para ele não ir até a cruz, porque seria algo muito doloroso, muito terrível. Jesus exorta Pedro, sendo usado pelo diabo, e diz: vai-te, Satanás, porque você entende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Jesus está dizendo: é necessário eu passar por esse processo da cruz. Não vou me render e não quero me vitimizar diante disso. Então, a humildade nos faz mantermos de pé e não nos vitimizarmos, porque no momento que nós nos vitimizamos, nós estamos querendo dizer que somos as piores pessoas do mundo, que todo mundo está bem, só nós passamos por processos difíceis. E na verdade todos nós
passamos por processos difíceis, cada um segundo o seu meio, segundo a sua vida, segundo a sua realidade. E se nós fomos chamados por Deus para cumprir algum propósito e reconhecemos que temos que chegar em algum lugar, estamos sujeitos a passar por dias difíceis, por provações, mas em tudo Deus estará conosco. Esta é a realidade que nós aprendemos com Jesus. E essas lições são muito importantes. Convido você a aprender, a meditar com mais profundidade sobre elas. Aqui apenas uma pincelada sobre esse assunto. E tenho certeza que tem muito a aprender a respeito da humildade de Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos como Deus verdadeiramente é e como o homem deveria ser. Quando olhamos para Jesus, nós vemos como Deus verdadeiramente é e como o homem deveria ser. Que Deus abençoe você. Te convido a compartilhar esse vídeo, se foi útil para a sua vida. Compartilhe com seus amigos, compartilhe para quem você quiser e deixa Deus te usar. Inscreva-se no canal e seja abençoado em nome de Jesus.